Aleluia. A paz do Senhor Jesus, eu te saúdo nesta hora. Que a paz do Senhor esteja contigo, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, dentro da tua casa, com a tua família, com a tua parentela, com os teus amigos. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo sempre. Deus tem uma palavra para você nesta hora, na direção do Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia, livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, baseado no seguinte tema: lutar para vencer. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Irmãos, Deus todos os dias Ele quer que venhamos a mudar, nascer de novo. Deus, Ele quer transformar as nossas vidas todos os dias. O que precisamos fazer para poder vencer? O que precisamos fazer para poder sair vencedor? Alcançar nossos sonhos. O que precisamos fazer para alcançar os objetivos? Eu sei que a vida, ela é árdua. Eu sei que nos entristecemos mais do que nos alegramos. Mas não é apenas se converter a Cristo. Existem parâmetros, existem coisas que devemos fazer, existem situações que devemos mudar para poder alcançar a vitória. O que quer dizer lutar para vencer? O apóstolo Paulo, ele, em uma de suas cartas, ele manda para o jovem Timóteo, um presbítero, e ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. O apóstolo Paulo, ele estava receoso, preocupado, para que Timóteo ele não viesse a se misturar com homens avarentos e presunçosos, amantes de si mesmos. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção daquilo que ele foi chamado, da obra que Deus depositara em suas mãos. O apóstolo Paulo, ele tinha medo que o jovem Timóteo se envolvesse, se embaraçasse, enchesse os seus olhos com as coisas desta terra. E ele diz para Timóteo essas palavras para abrir os olhos de Timóteo. Quando você vai para a igreja, quando você escuta uma mensagem, quando você escuta um sermão, quando você escuta um hino, um louvor, Deus, ele fala contigo. Quando toca no teu coração, no profundo, no íntimo, Deus, ele está falando contigo para que você mude. Caso contrário, a vitória não vai chegar. Tem a vitória terrena e a vitória espiritual. Entenda que lutar é necessário.
Estamos numa guerra contínua e precisamos lutar e sair vencedor para alcançar a vitória. O apóstolo Paulo, ele tinha medo de que o seu discípulo, a sua ovelha, se corrompesse, se contaminasse. Às vezes você se entristece com o seu líder, com o seu pastor, porém ele quer o teu bem. Ele não quer que você também se embarace com as coisas da terra para que você não morra espiritualmente. Essa é a pior morte para o ser humano que está vivo. Quando ele não acredita mais em nada, ele não tem vontade de fazer mais nada que se diga o nome de Deus. Ele apenas pode até estar indo para a igreja, mas ele morreu espiritualmente. Deus, ele quer fazer a obra na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Mas você é quem decide estar prostrado ou se levantar e perseverar. Então, o apóstolo Paulo está dizendo a respeito disso, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha só, entendemos que Deus nos chamou para essa obra. Então, se Ele nos chamou para essa obra, não podemos nos embaraçar com as coisas da terra. Nós temos que agradar quem nos chamou. Você tem agradado a Deus com as tuas atitudes? Com as tuas palavras? Você tem agradado a Deus? Deus, ele te chamou para uma obra que você nem mesmo reconhece. Você nem imagina o quão grande é essa obra que Deus depositou nas tuas mãos, para que você cuide, para que você faça, para que você fale, para que você traga pessoas. Deus, ele te alistou, ele te chamou, ele te depositou em tuas mãos esta obra para você cuidar dela, para você fazer diferente, para você ser um exemplo. Deus, ele não depende de nenhum de nós. Ou melhor dizendo, ele não precisa de nós, mas ele depende de cada um de nós. Ele pode não precisar do ser humano, porque ele é Deus, mas ele conta contigo. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer o trabalho que Deus depositou para nós. Sabe qual o trabalho? De pregar o Evangelho. Os anjos perfeitos, eles queriam fazer o trabalho na terra de evangelização e Deus não permitiu. Deus depositou nas nossas mãos. Olha só, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Estamos fazendo as coisas de qualquer maneira, achando que estamos agradando a Deus. Sabe o que isso significa? Será que Deus tem se agradado com a tua caminhada? Será que Deus tem se agradado com o que você tem feito para a obra de Deus? Ou será que você é apenas mais um que só prega na igreja? Só fala do amor de Jesus quando está na porta do templo? Ou você é daqueles que é o pau para toda a obra? Está sempre ativo,
fazendo aquilo que Deus determinou e depositou nas tuas mãos. Entenda que não podemos correr para alcançar se não corrermos fazendo o que é certo. Deus, ele não se agrada das coisas mal feitas. Eu fico percebendo que para trabalho ou para compromissos somos pontuais, seja quando estamos no relacionamento, num encontro, numa festa, ou até mesmo para ir na casa de algum amigo, algum parente. Porém, em dias de culto, não chegamos na hora, chegamos atrasados. Engraçado que o trabalho, chegamos antes. Quando vamos no fórum, temos que chegar com 1 hora de antecedência. Quando as coisas são para o nosso bel prazer, o nosso agrado, não meçamos, fazemos. Engraçado é que Deus nos proporcionou tudo isso, que foi por causa dele que recebemos isso. Todas as coisas são por causa dele, por ele e para ele. E não fazemos de verdade. Não fazemos com vontade. Fazemos de qualquer maneira. Chegamos atrasados nos cultos, aonde estamos prestando reverência à entidade. Não é demônio não. Ainda que lá dentro eles falem sobre isso, mas não. Ele é um ser supremo. Chegamos atrasados. Nosso pensamento muitas das vezes está longe. Queremos que acabe logo o culto para a gente ir para casa, para ver novela, para ver um filme, para ver um seriado, um programa. Pecamos pelo pensamento porque não estamos lá por bom grado, por boa vontade. Mas Deus, ele está te vendo. Se você vai por prazer ou se você vai obrigado para agradar alguém ou para não ir para o banco, você está perdendo seu tempo. Deus, ele quer um coração quebrantado e contrito. Deus tem buscado pessoas que realmente querem compromisso. Se fazermos as coisas de qualquer maneira, então, como vamos alcançar a vitória? Na hora de pedir, pedimos as melhores coisas, mas na hora de dar a Deus, damos qualquer coisa. Tá certo? Eu acho que não. Mas Deus está te vendo. Hoje é o dia de mudar. De ter amor pelo que você faz, porque Ele não te obrigou a aceitá-lo. Você fez espontaneamente. Entendeu? Ó. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós,
de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Ninguém agrada a Deus de qualquer maneira. Temos que andar legitimamente. Olha, irmão, eu sei que existem muitas doutrinas, igrejas com a qual tem colocado coisas na cabeça do ser humano e tem sido uma influência muito grande negativamente para o homem e a mulher se afastarem da graça, por causa de fardos pesados colocados sobre o ombro das ovelhas, fardos tão pesados que nem mesmo eles podem carregar. Jesus mesmo falou sobre isso a respeito dos fariseus. Mas entenda que não é de qualquer maneira. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, irmão. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore mais para ter intimidade com Deus, jejue. Irmãos, vai fazer 2 anos que eu decidi jejuar para o Senhor, dia sim, dia não. Não é dentro de casa, é no trabalho. Já tem quase 2 anos que eu não trago comida para o trabalho, para jejuar, para que quando eu fale do amor de Deus, alguma coisa aconteça na tua vida. Não é para mim, é para que quando o evangelho for pregado, sair dos meus lábios, saia com autoridade. Para que quando eu estiver orando, eu escute a voz de Deus, suave, assim como você está ouvindo a minha voz, é como eu quero ouvir a voz de Deus, então eu tenho que fazer alguma coisa, para que o diabo não tenha poder sobre a minha vida. Na vida do servo de Deus não pode faltar oração, jejum e leitura da palavra. Isso é compromisso, irmão. Você tem um compromisso para com Deus. Então seja servo. Seja servo. Não é de qualquer maneira. As coisas que Deus dá não vêm fácil. Mas quando vem por completo. E você precisa estar preparado para receber. Deus não vai te dar nada de qualquer maneira. Se você dizer para Deus que se Ele não te der a vitória, você vai sair da igreja, você pode sair, porque Deus não vai dar. Deus, Ele não quer te perder. Deus, Ele não quer perder a tua alma. Ainda que tu saia da igreja, você um dia vai voltar. Porque Deus vai te quebrar vaso de barro. Vai te refazer e vai te trazer de volta. Porque as coisas de Deus não são de qualquer maneira. Tem que ter um sacrifício. Tem que ter um sacrifício. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Irmãos, você vê atletas deixando de comer e de beber do melhor para ficar com o corpo de acordo com o esporte que faz.
Você vê, irmãos, pessoas fazendo tantos sacrifícios para alcançar coisas terrenas. Por que que você não pode entrar nessa guerra espiritual? Para jejuar, sempre tem uma desculpa. Para ler a palavra dá sono. Para orar, nem se fala. A coroa com a qual é mencionada em Apocalipse capítulo 3, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, igreja. É essa coroa incorruptível, que não tem devolução. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era a igreja mais bendita, era a igreja mais poderosa em quesito espiritual. Todos os irmãos tinham um dom espiritual, irmão. Mas tinha confusão dentro da igreja. Um queria ser mais do que o outro. Mas Deus levantou um santo homem de Deus, o apóstolo Paulo, para poder doutrinar essa igreja. A coroa corruptível é aquela coroa que o mundo está tentando te dar, que é bens materiais e riqueza. O que você prefere? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como diz o livro de Marcos, capítulo 8? A escolha é tua. Mas a coroa incorruptível é o que Deus tem preparado para você. Por isso é que a luta é tão grande. Por isso é que a prova é tão árdua. Porque o caminho é estreito. E a porta larga é a que conduz à perdição. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, está dizendo assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esperando-me, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, é do teu esforço que você vai conquistar vitórias. O apóstolo Paulo, ele achou que Jesus iria voltar naquele tempo. Olha só, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se absteve de tudo. O apóstolo Paulo era rico. Ele vinha de família rica. Todos sabem que ele estudou aos pés de Gamaliel, na faculdade de Jerusalém, aonde nem todos podiam estudar lá. Você está entendendo? Mas ele disse que estava perdendo a Cristo. Tudo aquilo que ele aprendeu a respeito da lei, 613 leis, eram decoradas pelo levita para ele alcançar sacerdócio. Ele tinha que estudar até os 18 anos, irmão, se abster de tudo. O apóstolo Paulo, ele se absteve de todas as coisas para poder alcançar a promessa. Estamos trocando a Jesus por tudo. Parente, bens materiais, riquezas.
É só a gente se desanimar, receber uma palavra de exortação que a gente não quer mais buscar, a gente quer abandonar a fé, estamos trocando a Cristo por qualquer coisa. E mal sabemos que o tempo está próximo, a qualquer momento Deus pode nos chamar. Mas o apóstolo Paulo, ele sabia que algo muito grandioso e maravilhoso estava aguardando por ele, irmão. Um homem que foi chicoteado, que foi apedrejado, que foi preso, passou por provações, por fome, mas ele entendia que tudo aquilo só valia a pena se o evangelho fosse pregado. Estamos soltos, estamos livres e arrumamos desculpa para falar de Jesus. E quando outra pessoa toma frente para poder falar do amor, criticamos. O conhecedor do evangelho é o primeiro a criticar o outro, ao invés de ajudar. Sabe o que isso significa? Quanto mais você pregar o evangelho, melhor. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmão, se você não acreditar o porquê que Deus ele te botou nessa situação, se você não entender o motivo, para que você aceitou a Cristo, irmão, você nem sabe o porquê que você vai para a igreja. Você está se preparando para a obra, você está se preparando para pregar o evangelho, você está se preparando, irmão, para ser um instrumento de Deus, para ir entre as nações, para ser um espelho de Cristo na tua casa, na tua família, na tua rua, no teu trabalho. Você não vai prestar para nada se você não entender isso. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele estava aguardando algo precioso da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele manda a segunda carta para Timóteo falando sobre isso. Ele entendia que ele padecia. Ele não se envergonhava de falar do evangelho, de viver dentro da prisão. Ele não se envergonhava. Não se envergonhe do evangelho. Jesus falou que se diante dos homens se envergonhares do Senhor teu Deus, Ele também se envergonharia de vós diante do Pai e dos santos anjos, no dia do juízo, lá no céu. Coloca a tua vida no altar. Lembra aquele louvor? Você canta esse louvor todo o culto, mas ainda não entrou no teu coração. Quando você colocar toda a tua vida no altar, você vai ver o milagre acontecer. Tu tem sofrido porque você não tem feito as coisas certas. Deus é justo. Deus é justo. Coloca no altar tuas dificuldades. Pede para Deus te ajudar. Se humilhe diante do Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver, sabe o que isso significa? E todo o teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Você ainda não deixou no altar, irmão. Você ainda
está grudado, o mundo está impregnado na tua pele, no teu corpo, no teu coração. Enquanto isso acontecer, você não vai ver a glória de Deus. Enquanto isso acontecer, você não vai ver o milagre. Ir para a igreja todos os cultos não quer dizer nada, irmão. Você pode estar lá, mas pensando em outra coisa. Você pode estar sentado no banco da igreja e querendo estar em outro lugar. Nem bater palma mais você bate. Nem acompanhar na palavra você acompanha. O que mais você faz é olhar para o relógio. Não me admira que você tem batalhado e não tem alcançado. Mas agora, se você colocar no altar do Senhor, esquecer das coisas mundanas e se envolver com Deus, você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Entenda, irmão. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus quer te dar a vitória. O diabo, nosso adversário, anda em derredor bramando como leão,